Vira pra cá, vira. Como é que é o negócio da atuação? Como é que é? Luz, câmera, ação! Nós vamos colocar isso no final. Oi, queridos. Ellen Santos por aqui em mais um Pod Ellen. Um verdadeiro ponto de luz em meio ao caos do mundo. E hoje nós temos uma convidada mega especial. Você já deu uma olhadinha na legenda, já sabe quem é. Brenda Costa, mais conhecida como Franguinha. Não acredito, vai começar assim. Gente, é assim só para os íntimos, então não é todo mundo que pode chamar, não. Agora viu? tá todo mundo vendo. Não, mas se você quiser começar a partir de agora, chamar ela assim, não tem problema. Ela não vai ligar. Não me chama. Se bem que ela faz academia e tá ficando forte, ela pode te bater no meio da rua, mas sim, né? Brenda Costa Azevedo, 25 anos, nascida em Ataleia, Minas Gerais, filha de Clarice Costa Almeida e Newton Rosa de Azevedo. Formou-se em Direito pela FENORD e conta com 3 anos e meio de experiência na área da advocacia. Esposa de Vitor, mais conhecido como Colgate lá em Ataleia, mas por aqui é Franguinho mesmo. Brenda chega aqui para inspirar você. Não corta essa parte, não quer que ele assista isso. Meu Deus do céu, cada coisa. Ok. Brenda está aqui para inspirar você que nos assiste com uma belíssima história de conversão e de superação. Brendinha, seja bem-vinda, minha querida. A mesa é sua também. E eu espero que você inspire muita gente aqui com seu testemunho. Amém. E com a sua vida toda também, que a gente quer saber. Ai, não é assim também não. Não, aí, toda, como assim? toda, ixi. Uai, tem que saber os detalhes, tem que saber quem é Brenda, entendeu? A gente tem que saber tudo. Não. E vamos começar primeiro. Antes de eu saber sobre a sua infância, eu quero saber por que o apelido Franguinha. Explica pra gente. É porque eu e meu esposo, nós somos magrinhos, né? Bem magrelinhos. Um casal bem esbelto. E aí ele começou com esse negócio de me chamar de Franguinha e eu também comecei a chamar de Franguinha, mas esse apelido não serve mais pra mim, porque agora eu entrei na academia, eu engordei e só ele continua frango. Entendi, não é válido só pra ele a partir de agora. Viu, Vitor? Você tá escutando. Ai, meu bem, meu franguinho. Brenda, conta pra gente como é que foi a sua infância. Minha infância no geral foi muito boa, assim... Eu me lembro que eu brinquei demais. Meu Deus, se tem algo que eu não posso reclamar é disso, porque eu brinquei muito. Teve alguns momentos, muitos momentos desagradáveis, porque eu nasci com as minhas orelhas de abano, né? Bem abertas mesmo, né? Quem já viu as fotos aí sabe. E assim, a gente sofreu um bullying bacana, né? Considerável, a galera aproveitava. E, assim, quando eu era mais novinha, eu não entendia, não ligava muito, mas à medida que eu fui ficando mais velha, entrando ali na adolescência, é normal que a gente comece a se preocupar um pouco com a autoestima e começou a afetar mesmo meu emocional, meu psicológico. E aí, uma tia minha, tia Maria... Tia, se esse vídeo chegar na senhora, muito obrigada por isso, inclusive. Ela teve o amor e a bondade de se oferecer para pagar a cirurgia, para que a orelha ela ficasse menos aberta. E graças a Deus deu certo. Mas, no geral, a infância foi muito boa. Tirando esse pequeno detalhe. Não, que isso, né? Mas, no geral, foi muito bom. Legal. Brenda, e você formou-se em Direito. Por que você escolheu essa faculdade? Eu acredito que muito por influência dos meus pais, porque eles sempre trabalharam nessa área de cartório. Minha mãe depois fez Direito e eu acredito que eu acabei sendo influenciada nesse sentido e as pessoas sempre diziam, você tem cara de juíza, de advogada, de promotor e tal. Aí eu me apropriei daquilo e falei, é isso aí, vamos fazer Direito. E deu certo, não me arrependo, é um curso maravilhoso. Você gosta de atuar na área hoje? Olha, eu estou parando de atuar na advocacia aos poucos, porque o meu objetivo é um concurso público que requer alguns anos de prática jurídica.
E eu me apropriei da advocacia nesse sentido. Tem sido um instrumento pelo qual eu tenho me utilizado para conseguir esse tempo de prática. E à medida que eu alcançar esse tempo, eu vou deixar a advocacia de lado para me dedicar ao concurso. Mas é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que abre muitas portas. A galera, no geral, desanima aquele que quer fazer direito e se tornar advogado, falando que o mercado está muito saturado. E, de fato, qualquer lugar que você vai tem um advogado. Mas se você pretende advogar, carregue uma verdade com você. Se você tem vocação, não importa quão saturado esteja o mercado nessa área, uma hora você vai se destacar, algum momento, alguma porta vai abrir. Porque tem muito advogado, mas advogado bom não tem tanto assim, não. Então, vai fundo. Vai dar certo. Sei. Uma área muito boa. E você falou em concurso, você está estudando muito para isso? Sim. Eu dei uma pausa depois que eu me casei, porque foi muita correria, uma mudança drástica de vida. Eu me mudei de cidade, me casei e dei uma pausa nesse período para adaptação mesmo, mas estou voltando e espero em breve estar a todo vapor aí para prestar o concurso. Amém. Eu quero saber sobre o casamento, sobre a mudança para cá, mas antes eu quero que você conte o seu testemunho de conversão, porque a gente está querendo saber demais. Conta os detalhes, nos detalhes. Nos detalhes? Vixe, não fala isso para uma pessoa tagarela, é perigoso. Olha, meu testemunho ele não é muito usual, porque normalmente as pessoas se convertem por meio de outra pessoa. Alguém que evangelizou, uma música que ouviu. Mas no meu caso, ele foi bem às avessas mesmo. Eu vim de uma família católica, certo? Mas é aquela tradicional família católica não praticante. Então, dá para contar nas mãos quantas vezes eu fui à missa, e a minha família também. Mas essa questão religiosa, sinceramente, nunca me preocupou. Eu até uma certa idade, esse nunca foi um tema em voga na minha vida. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu acho que eu estava tão entretida com outras coisas, com outras ideias, que eu, sinceramente, nunca tinha parado para pensar sobre religião. Mas, em determinado momento, eu não sei o que me levou a isso. Sinceramente, eu não me lembro. Mas, por algum motivo, eu decidi pesquisar um pouco sobre isso. E eu me lembro que eu comecei a duvidar um pouco, né, da existência de Deus, mediante tudo que eu estava lendo, tudo que eu estava pesquisando, tudo que eu estava ouvindo. Mas mesmo assim, não era nada sério. Era só uma opinião. Mas era só uma opinião que sempre que alguém me perguntava, eu manifestava. E eu tenho um amigo que chegou até, eu acho que a ficar um pouco duvidoso de Deus também. Um pouco não, eu acho que ele chegou também a desacreditar, porque a gente conversava bastante e eu estava nesse momento assim, bem cética, bastante cética, e ele acho que acabou aderindo à minha ideia e também, graças a Deus, depois que eu me converti, eu consertei o erro, fui atrás dele. Mas, enfim, religião nunca foi um tema muito importante na minha vida. Até que eu iniciei a faculdade. E faculdade é um problema, né, gente, para quem é cristão. Porque normalmente é um ambiente onde esse tema ele surge e para ser refutado, digamos assim. Principalmente em universidades federais, eu costumo dizer que o cristão sofre. E quando eu entrei na faculdade, eu conheci um rapaz que estava estudando comigo na minha turma, que era extremamente inteligente, mas extremamente culto. Meu Deus, eu fiquei encantada com o menino. Assim, tudo que ele lia, eu queria ler. Tudo que ele falava, eu queria ouvir. Eu realmente fiquei admirada com
a inteligência, o brilhantismo dele, sabe? Ele era muito diferente. Meu Deus, Tiago, se um dia esse vídeo chegar até você, você não sabe o tanto que você influenciou a minha vida, cara. Demais. Obrigada por isso. E quando eu entrei na faculdade, inclusive, eu achava que eu estudava bastante, mas quando eu conheci ele, eu fiquei até com vergonha, meu Deus. É fora do comum, é um gênio. Ele tinha menos vida social? Não, e tinha... Gente. Passava horas falando sobre as séries, tinha família, esposa. Meu Deus. Então, assim, se tornou uma influência. Só que ele é ateu. Ele era ateu. E volta e meia a gente acabava discutindo, né? Eu me aproximei dele. E volta e meia a gente discutia sobre esses assuntos, falava muito de filosofia. Ele ama filosofia, ele gosta demais de filosofia. E não tem como, esse tema sempre aparecia. E ele explicando que ele era ateu. E eu falando pra ele, cara, assim, eu não sou ateia, mas eu sou um pouco agnóstica, porque assim, eu não acredito nem desacredito. Eu entendo que talvez religião seja algo que esteja acima da racionalidade humana. Eu dizia isso na época, tá? Hoje não, claro. Mas é bem essa história mesmo do agnosticismo, de não conhecer, de não ter conhecimento, de entender que esse é um tema que nós nunca vamos conseguir compreender de forma profunda. Então não adianta tentar ficar discutindo se Deus existe, se Deus não existe. A gente nunca vai conseguir. Normalmente esse é um pensamento agnóstico e eu era bastante assim. Mas com a influência dele, eu estava começando a ver o ateísmo com bons olhos. E num determinado dia, eu me lembro que a gente estava subindo para o refeitório da faculdade, a gente estava subindo a escadaria. E, por algum motivo, a gente entrou em algum assunto, eu não me lembro exatamente qual que era, mas ele entrou num assunto em que ele revelou para mim que tinha lido a Bíblia 3 vezes, todinha. Caramba. Não ateu lendo a Bíblia. Exatamente. Primeiro, eu nunca tinha conhecido alguém que tinha lido a Bíblia inteira, porque é um livro muito grande, eu não participava do meio evangélico, então para mim não era uma coisa habitual. E o sujeito chegar para mim e dizer que tinha lido 3 vezes, sendo ateu, eu olhei para ele e falei assim, por quê? Você é ateu, você não acredita, por que você já leu a Bíblia mais vezes do que muito crente nesse mundo? E ele respondeu, Brenda, porque eu tenho que conhecer aquilo que eu refuto. Como que eu vou conversar sobre isso? Como eu vou debater sobre um assunto que eu não conheço? E, gente, sério, aquilo me tocou de um jeito. Eu falei, preciso da Bíblia. Preciso da Bíblia, preciso da Bíblia. Eu preciso da Bíblia porque se alguém me perguntar por que eu sou agnóstica ou sobre ateísmo, como que eu vou responder? Se um cristão vier e me citar um versículo bíblico, eu não vou poder nem debater porque eu não conheço. Aquilo fez todo sentido para mim. Hoje eu vejo que é algo até básico. É muito, muito normal, principalmente na apologética, você conhecer o campo de conhecimento adverso. Aquele campo de conhecimento que você quer justamente combater. Mas naquela época, cabecinha oca, isso nunca nem tinha passado pela minha cabeça. Eu só sei que eu saí daquele assunto determinado a ler a Bíblia todinha, para poder fazer o mesmo que ele, para poder ter conhecimento, para refutar, para discutir aquela história toda. E eu fui para casa e eu... Naquela época eu tinha acabado de comprar o Kindle, né, aquele leitor de e-book da Amazon, e ele estava pertinho de chegar. E o Kindle chegou, eu entrei na loja de livros, pesquisei Bíblia. E aí vieram várias opções, e eu achei uma que estava gratuita. Eu falei, vai ser essa daqui, vai ser perfeito. Essa. Mal sabia eu que não era uma boa ideia, porque hoje, né, eu entendo que há várias traduções de Bíblia,
E eu simplesmente nunca tinha lido a Bíblia. Eu estava acabando de comprar aquela João Ferreira de Almeida lá, aquela primeira tradução super complicada para quem está começando a ler uma Bíblia. Sabe? Quem está começando é interessante pegar um NAA, talvez um NTLH, mas eu peguei logo a João Ferreira. Mas como eu não entendia, estava gratuito, achei o máximo, falei, essa mesmo. E comecei a ler. Eu lia 3 capítulos por dia. Se houvesse algum dia em que eu falhava, no outro dia eu lia a mais, para compensar o que eu não tinha lido no dia anterior. Então, se eu faltasse um dia, no outro eu lia 6. Se eu faltasse 2 dias, eu lia 9. E nisso eu fui lendo. E o engraçado é que à medida que eu ia lendo, eu ficava mais cética. Aquela história de cobra falando com gente, de mar abrindo. Quem é esse povo hebreu, gente? Que negócio é esse? Você achou que era um monte de fábula junto no mesmo livro? E assim, a tradução muito complicada. Eu passava uma página e já tinha que ir no Google pesquisar o que é aquilo. Que negócio é esse? Israel e José e... Meu Deus, que negócio doido. Nós estamos aqui no Brasil, por que tanto trem assim lá dos Abraão e Isaac já? Que negócio é esse? Eu não entendia. Mas, à medida que eu li, eu ficava mais cética, porque tinha algumas coisas que eu não conseguia compreender. Então, quando eu li aquele trecho, por exemplo, em que Deus convida Abraão a sacrificar o filho dele, eu fiquei, meu Deus do céu, que nervoso desse Deus. Então, assim, e o Antigo Testamento ele é muito sangrento, né? Querendo ou não, há muita guerra, há muita morte, há muito sangue. E, sinceramente, eu não conseguia enxergar a beleza naquilo, eu não conseguia enxergar o evangelho que eles tanto pregavam. Então, à medida que eu ia lendo, eu ficava com mais raiva de Deus. Tanto que teve um dia que eu estava vindo embora da faculdade, tinha acabado a aula, e tinha um cruzamento ali em Itaflotone que ele é muito... Tem um fluxo muito grande de carros. E eu vi uma senhora carregando aqueles carrinhos de lixo. Eu não sei como que dá o nome para aquilo, mas são os carros que eles vão colocando muita coisa atrás, muito papelão, muita coisa que eles entendem que pode gerar um retorno para eles financeiro. E era uma senhorinha bem velhinha, bem fraquinha, segurando aquele peso todo. E quando ela chegou na encruzilhada, nenhum carro parava para ela passar. Nossa. E ela ficava e eu ficava olhando aquilo. Gente, eu não sei se eu estava muito sensível naquele dia, se eu estava de TPM, eu não me lembro. Eu só sei que eu comecei a chorar ali mesmo e eu fiquei nervosíssima com aqueles carros. Eu falei, por que ninguém para essa senhora, a situação dela? Ela não está aguentando esse peso, ninguém para. Eu fiquei revoltada. Eu, sinceramente, eu fui da minha faculdade até a minha casa. Na época eu morava em Itaflotone, nervosa, chorando. Eu lembro até que, por acaso, eu encontrei aquela senhora depois, expliquei para ela sobre umas questões de direito previdenciário, para ver se ela conseguia... Você tentou ajudar. Sim, porque aquilo me tocou demais. E aí, quando eu cheguei em casa... Antes de subir as escadarias do prédio, eu sentei na calçada, comecei a chorar e liguei para uma amiga minha, Denise. Essa amiga minha, ela era evangélica, assim, e a gente tinha uma amizade muito incrível, muito incrível, muito incrível. E eu liguei para ela chorando e falei para ela assim, olha, se seu Deus existe mesmo, ele é um monstro. Porque ele viu aquela senhora, assim como eu vi. E ele não fez nada. Seu Deus é um monstro. Eu não sei se ele existe, mas se ele existe, ele é mau. E, assim, ela não sabia muito bem como lidar com aquilo. Ela não sabia como me responder. Ela tentou me acalmar com o que ela podia. Amiga, que saudade, te amo, viu, Denise? E a gente... conversou, ela tentou me acalmar e eu estava revoltada com aquele trem, e aí eu subi, fui dormir. No outro dia, furiosa, muito triste ainda com isso,
Mas se tem uma coisa que eu posso dizer, modéstia à parte, é que eu tenho uma certa disciplina. E se eu falei que eu ia ler a Bíblia até o final, eu ia ler a Bíblia até o final. Continuei lendo 3 capítulos por dia, já tinham se passado uns meses. E aí eu finalmente cheguei no Novo Testamento. O Novo Testamento é lindo. Agora é uma parte legal. Maravilhoso. Ai, que legal. Que coisa boa. É que Jesus entra, né? Muito bom, muito bom. E aí eu fui lendo, até que chegou um trecho, uns versículos que me marcaram. Foi a primeira vez que eu estava lendo a Bíblia e eu me senti assim, balançada, vamos dizer assim. Isso aqui é bonitinho, gostei. Que é aquele momento em que Jesus, ele está sendo crucificado, né? E toda aquela galera, né? Todo o povo dele, todo o povo judeu, gritando, crucificam, crucificam. Já tinham decidido soltar Barrabás, que era um ladrão, para prender Jesus. E aquelas pessoas faziam piada, até depois tomaram as vestes de Jesus e fizeram uma aposta com as roupas dele. Era um escárnio do próprio povo dele. E eu fui lendo sobre aquilo até que chegou um momento em que Jesus clama ao Pai. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Aquilo me tocou. Aquilo mexeu, aquilo me balançou, porque eu tenho para mim que se eu tivesse no lugar de Jesus, eu ia falar com Deus para mandar fogo para aquele povo. Mata todo mundo, Jesus. Oh, Deus. Sabe? E, sinceramente, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu acho que qualquer pessoa que estivesse ali não teria feito. Tipo os 2 discípulos lá na outra parte, que eles falam realmente com Jesus que queria destruir uma cidade. Exatamente. E eu olhei para aquilo e pela primeira vez eu pensei sobre a possibilidade daquilo ser verdade, porque eu tive o seguinte raciocínio, gente, não é possível que se esse sujeito ele é humano mesmo, ele não teria feito isso. Você imagina a dor que o sujeito estava sentindo, a dor que nosso Senhor Jesus estava sentindo. Num sol escaldante, um monte de gente escarnecendo, amando aquilo, olhando para ele com admiração por conta da dor que ele estava passando, do sofrimento. Espiritualmente falando, nós sabemos que Jesus estava levando naquele momento sobre si os pecados do mundo todo, dos que vieram antes dele, dos contemporâneos a ele, dos que viriam depois. Estava sofrendo o abandono do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? E ele olha para aquele povo que estava desejando a morte dele e clama ao Pai, perdoa-lhes. Aquilo me tocou, eu falei, não, isso não é humano. Não é possível que seja normal. Qualquer ser humano, puramente ser humano, no lugar dele, eu creio que realmente teria mandado fogo ali. Eu, sinceramente. Eu falo que minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas até minha mãe teria mandado fogo ali, sabe? Aquilo me tocou, mas coraçãozinho duro, não, vou continuar lendo, não é assim também, não. Eu tô emotiva. Foi só um dia. Eu tô emotiva, isso me tocou, mas depois a racionalidade vai voltar. E aí eu continuei lendo a Bíblia, até que eu cheguei em Atos dos Apóstolos. Se eu não me engano, capítulo 7. E que entra aquela parte do testemunho de Estevão. E eu fiquei admirada com Estevão. Eu fiquei fã de Estevão. Meu Deus, eu lia e eu ficava... Como que ele tinha... Como ele teve aquela capacidade de resumir o Antigo Testamento num capítulo. Inclusive, eu te dou essa dica. Se você quer entender um pouquinho da história do povo hebreu num texto desse tamanho, lê o testemunho de Estevão, que é maravilhoso, é incrível. E assim, eu fiquei admirada. Falei, poxa, que cara inteligente. Hoje eu entendo, né, claramente que ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Mas eu fiquei encantada. Estevão tinha ganhado meu coração. Um ponto a mais. Só que Estevão, no fim das contas,
foi apedrejado. Aí você já não gostou mais? Aí eu fiquei muito triste. Meu Deus. Mataram Estevão. Foram apedrejar ele. E eu lembro que eu prestei atenção num nome. Que, se eu não me engano, no texto fala que as testemunhas, os homens que iam apedrejar Estevão, lançaram as suas roupas sobre os pés de um homem chamado Saulo. Não sei porquê, eu não sabia quem era, mas eu gravei esse nome. Lembrei, Saulo, legal. Tomei uma raiva desse homem. Você não sabe. Que ele viu tudo aquilo. Saulo viu toda... Saulo, ele era o líder daquele grupo. Ele permitiu tudo aquilo. Ele foi um dos responsáveis pela morte de Estevão. E eu fiquei indignada com aquele negócio. Isso que você não sabia ainda do resto da história de Saulo. Não sabia de nada não, fica quieta. Só sei que eu gravei esse nome Saulo porque eu fiquei triste, porque eu fiquei chateada com ele, né? E aí, continuando a história, teve outra coisinha que me tocou nesse trecho da morte de Estevão. A primeira foi esse Saulo que foi citado ali. E a segunda foi que ele tinha dito o mesmo que Jesus. Eu falei, nossa, porque Jesus tinha dito, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão disse, no momento que estava sendo apedrejado, Pai, não lhes impute esse pecado. Aí aquilo me tocou de novo, porque, me remeteu àquela história de Jesus que tinha me tocado. E eu fiquei pensando, caramba, os discípulos dele também fazem isso. Que bonito, né? E mais uma vez eu refleti, será que eu teria feito um negócio desse? Eu acho que eu também teria mandado fogo nesse povo. Mas enfim, estava apaixonada com Estevão, estava muito chateada com Saulo e continuei lendo. E aí eu cheguei em Atos 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 18. E nesses versículos retornou um certo nomezinho, Saulo. E Saulo, ele tinha pedido cartas ao sumo sacerdote para Damasco para prender os cristãos que habitavam naquela cidade. Eu falei, poxa, cara, você está indo fazer com eles o mesmo que você fez com Estevão. E muito chateada com aquele tal de Saulo. E aí, lendo a história, houve aquele momento em que subitamente surge uma grande luz e era Jesus. E ele diz para Saulo, 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 por que me persegues? E Saulo responde que Senhor, eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu me lembro muito bem que nessa hora eu estava no ônibus, indo para a faculdade. Eu sempre aproveitava aquele tempinho de deslocamento de Ataleia para Teoflotone para estar lendo a Bíblia. E eu me lembro muito bem que nesse dia eu tive certeza, quando eu terminei de ler isso, que naquele momento Deus ia mandar fogo. Quando Jesus aparece, Saulo, Saulo, eu falei, é agora. Jesus vai vingar Estevão. O Senhor está percebendo que esse cara, ele está fazendo estrago aos cristãos. Jesus, nesse momento, Jesus vai acabar com esse sujeito, vai mandar fogo, vai acabar com ele. E naquele momento, eu continuo lendo e fico esperando a parte que vai vir, né? O fogo, e não vem nada. O máximo que acontece é que o texto bíblico fala que ele tinha ficado cego. Falei, já é alguma coisa. É melhor do que nada. É melhor do que nada. Né? Mas eu ainda estava esperando. Porque o texto dizia, se eu não me engano, que Jesus dizia para ele que ele deveria voltar, continuar o caminho e ir para a cidade, que lá ele receberia instruções. Aí eu falei, eu sei quais instruções. Só que continuei lendo. E aí surge um sujeito chamado Ananias. Deus aparece para ele numa visão e diz, Ananias, tem um homem chamado Saulo, eu quero que você vá lá. Aí Ananias, mas Senhor,
Eu estou sabendo o que esse homem tem feito com os nossos cristãos, né, em Jerusalém. E ele mata aquelas pessoas, ele prende aquelas pessoas. Em resumo, Ananias estava com medo. Mas, nesse momento, Jesus responde para ele: não, pode ir, vai lá, porque para mim ele é vaso escolhido. Cadê o fogo? Aí você ficou, não vai ter fogo. Cara, quando eu li isso, eu desandei a chorar naquele ônibus. Que ainda bem que estava escuro, já estava à noite, que ninguém viu, que o povo ia achar que eu estava passando mal. Porque eu chorava tanto mais. Eu falei, não é possível. Esse Deus é real. Porque ele fez exatamente aquilo que eu não faria. Que nenhum ser humano faria. Então ele só pode ser Deus. E eu, naquele momento, falei, cara, Deus amou Saulo. Deus transformou o cara que perseguia ele, perseguia a igreja dele, no maior apóstolo do Novo Testamento. Metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, que é Saulo. E eu não sei, aquilo me pegou de um jeito que eu me senti constrangida. Eu falei, essa história de que Deus é amor, isso é real. Porque ele amou o cara que perseguia ele, sabe? Nós sabemos, é claro, né, que Saulo, na cabeça dele, ele agia de forma zelosa porque ele acreditava estar fazendo bem a Deus, certo? Mas ele estava na ignorância, porque ele estava perseguindo a Deus. E o Senhor não mandou fogo do céu, o Senhor amou. E eu pensei, se Deus amou Paulo, ele vai me amar também. Caramba. E essa parte, nesse momento que eu comecei a chorar, eu conto que foi algo muito sobrenatural. Muito. Eu não consigo explicar o que aconteceu comigo naquele momento. Eu sei que quando eu cheguei à conclusão de que aquele Deus ali era real, é como se alguma coisa tivesse entrado dentro da minha cabeça, tirado do meu cérebro antigo e colocado um novo. Porque, Ellen, eu sei que há conversões e conversões. Há pessoas que se convertem de forma progressiva, há pessoas que têm uma conversão muito tranquila, não tem nada de emoção, mas se convertem genuinamente. Mas minha conversão, ela foi uma virada de chave instantânea. Porque naquela época da minha vida, estava tudo bem. Eu não tinha problema nenhum. Eu estava na melhor fase da minha vida. Eu estava fazendo a faculdade que eu queria. Eu estava estagiando numa das maiores instituições jurídicas de Teoflotone, muito disputado. Todo estagiário, todo estudante de direito queria estagiar ali, certo? Minha família, de certa forma, bem estruturada, nenhum problema financeiro, nenhum problema de saúde. Eu estava vivendo um momento muito bom da minha vida. E tinha muitos amigos. E a maioria desses amigos faziam parte do grupo LGBT, eram feministas. Então, eu não era uma militante da área, mas eu era uma defensora, certo? Esse era o meu grupo de pessoas, esses eram os meus amigos, esses eram os meus colegas, as pessoas com as quais eu andava e eu defendia a causa deles. E meus melhores amigos eram homossexuais. E quando eu me converti, nesse momento do ônibus, eu chorava, mas ao mesmo tempo que eu estava me apaixonando por aquele Jesus, eu falava, mas por que eles estão pecando? Por que eles estão fazendo de errado? Mas ao mesmo tempo tinha uma voz que falava para mim, mas eles estão errados, e eu acreditei nessa voz. Falei, eu não sei como, eu não sei porquê, mas alguma coisa está me convencendo de que eles estão mesmo errados. Eu falo isso rindo agora, brincando, mas no momento foi um conflito muito grande na minha mente, porque eu amava eles. Eu amo até hoje, obviamente. E era como se tudo aquilo que eu tinha defendido a minha vida toda tivesse desmoronado numa fração de segundos. Era como se tudo que eu acreditasse simplesmente
morreu. Não, aquilo não fazia mais sentido. Existia uma força que eu não conseguia entender o que era, que me dizia e me convencia de que, de fato, era pecado. Se você me perguntasse naquele momento por quê, hoje eu consigo, com base na Bíblia, te explicar por que a homossexualidade é pecado, porque é uma coisa que é pecado e tal coisa. Mas, naquele momento eu não sabia. Mas se você me perguntasse, eu ia te dizer, eu não sei por que é, mas é. Eu estou convencida de que é. E era o Espírito Santo me convencendo da justiça, do pecado, do juízo. E eu chorava e falava, meu Deus, amiga, eu te amo, mas tudo aquilo que eu acreditava, eu ia com a blusa para a escola, antes de ir para a faculdade, de blusa de frio escrita assim, feminista de todo tamanho. Sério? Sério. Eu era muito liberal, sabe? Eu realmente tinha essa visão, que hoje o pessoal entende como visão de mundo aberta, né? E foi, nesse início foi difícil para mim abandonar isso, porque existia esse conflito, né? E eu sei que eu chorei demais, eu não sei. Eu nunca vou conseguir explicar o que eu senti naquele momento. Eu acho que foge da capacidade humana de expressar aquilo que se sente. Eu não sei, eu nunca vou conseguir entender. A impressão que tem realmente é que alguém entrou dentro de mim, pegou o cérebro, jogou fora e botou outro. Mas foi o que aconteceu. E eu lembro que imediatamente depois disso, eu já cheguei em Itafoltone na faculdade em êxtase. E eu já queria sair falando para o mundo todo sobre aquele Jesus. Caramba, eu nem sabia direito quem era aquele Jesus. Mal tinha terminado de ler a Bíblia. Mas eu sabia que eu queria falar para todo mundo que aquele Jesus que eu tinha acabado de conhecer, ele era real. Saiu convertida, evangelista? Saí convertida. Fui atrás dessa minha amiga Denise e falei, amiga, a gente tem que montar um grupo de pregação. Ela olhou para mim e falou assim, amiga, como assim pregação? A gente tem que sair nas ruas e falar para as pessoas de Jesus. O nome disso é evangelização. Eu falei, ela é. Então a gente tem que montar um grupo de evangelização. E aí a gente montou. Gente, que gracinha. Nós reunimos nosso grupinho e eram 7 ou 8, se eu não me lembro. Chamava Artos, que significa pão da vida em grego. E a gente rodava a Ataleia falando de Jesus. Naquela época eu já namorava com o Vitor, mas ele não era convertido, mas com a convivência, com a influência, ele acabou agarrando esse Jesus também. Entrou para o Artos, para o grupo de evangelismo. E desde então eu não largo a mão desse Jesus, não. Já passei por muita coisa, mas não largo a mão de Jesus. Inclusive, até hoje eu oro para o meu amigo Tiago, que é aquele que eu falei na faculdade, que era inteligentíssimo, porque eu falo, gente, esse cara inteligente do que é servindo a Jesus, meu Deus, vai ser um monstro. E hoje eu sou apaixonada por Jesus. Já tenho, acho que uns 6 anos que eu tenho servido a ele nesse sentido. Depois disso eu entrei para a igreja, comecei a congregar, percebi a necessidade de participar de uma comunidade e estou aí até hoje, servindo a Jesus. Me converti à Bíblia, me converti lendo a Bíblia, comecei a ler porque eu queria combater aquele Jesus. O tiro saiu pela culatra. Saí convertida, amando esse Jesus. Foi uma armadilha boa. Sim. Que bom que eu fiz. Que bom que Deus, ele não mandou fogo do céu em cima de mim. Que bênção. Amém. Glória a Deus. E é incrível isso, né? Tipo assim, cara, lendo a Bíblia é realmente incrível, porque a maioria dos testemunhos, como você disse, são porque alguém pregou, né? Alguém evangelizou, a pessoa foi no encontro, a pessoa foi num culto, aconteceu alguma coisa. E realmente é diferente. Lendo a Bíblia é diferente. Bem diferente. É uma novidade, é algo incrível. Mas glória a Deus, que bênção. Brenda, agora me conta sobre o seu casamento. Você falou que Vitor se converteu através de você e aí depois vocês se casaram, né? Eu quero o testemunho desse casamento.
Oh, meu Deus. Ô, testemunho, esse aí também é longo, menina. Nós Não, vamos mas fazer. é bom porque tá incentivando as pessoas, entendeu? Quem quer casar já vai incentivar que Deus faz milagres, entendeu? Deus faz milagres. Se você quer casar, tá debaixo da bênção do Senhor, vai fundo, não fica com medo não, que Deus ama casamento. É que a gente tá fazendo coraçãozinho aqui. Alô, Juninha! Oi! Já estamos falando de casamento aqui, entendeu? Já é um incentivo Essa é pra algumas você, pessoas amigo. aí e tal. Tipo eu. Ai, meu Deus, olha, depois que eu me converti, depois que Vitor se converteu, já tinham passado uns anos, se não me engano, 3 anos, que a gente ainda não tinha casado, tá? É lógico que depois que nós nos convertemos, a gente passou a viver um namoro santo, né? De acordo com o que a palavra nos ensinava. E chegou um momento que os irmãos eles começaram a ficar perguntando: então, como é que vocês vão casar? Vai sair o casal quando? E a gente começou a ficar constrangido. Eu cheguei para a Vitor e falei assim: meu bem, a gente tem que casar. Porque já tem um tempo que a gente se converteu e a gente está sempre à frente da igreja, está sempre dando aula, ministrando. Talvez isso comece a escandalizar algumas pessoas, um namoro longo. A gente sabe que não é o ideal para a vida do crente, né? Porque o pecado está sempre batendo na porta, é complicado. E eu falei pra gente tem que casar. Só que a gente não tinha condições financeiras de casar, sabe? Meu esposo, ele não ganhava um salário que era o suficiente para nos manter. Naquela época, se eu não me engano, ele trabalhava na prefeitura. E eu já era advogada, só que tudo que eu ganhava eu gastava. Não guardei nada, não tive essa ideia maravilhosa de poupar para casamento. Então, tudo que eu ganhava, eu comprava alguma coisa, gastava alguma coisa. Meu Deus, que tristeza. Eu só sei que, financeiramente falando, é absolutamente inviável, né? E então a gente deixou esquece. Falei, meu bem, a gente precisa casar, Deus vai abençoar, mas não tem como agora não. E pouco tempo depois disso, saiu o edital do concurso do Banco do Brasil. Eu falei, meu bem, faz o concurso. É agora. Tinha muita matéria que estava por dentro, né? Porque ele fazia engenharia, tinha muita parte de cálculo. Também tinha aquela parte de inglês, que a gente tinha acabado de terminar de fazer o curso, nós decidimos juntos. E ele também é apaixonado por tecnologia, então ele ia dar muito bem na parte de informática. Eu falei, meu bem, é agora. Faz esse concurso e nós vamos casar. E ele fez e começou a estudar. E eu sempre ali no pé dele, meu bem, estamos estudando, bora estudar, vai dar certo. E eu também, a partir desse momento, comecei a poupar mais, né, com a minha profissão na advocacia. Até que chegou um momento que o trem apertou. Mas, graças a Deus, ele passou no concurso. Amém. Só que eu falo que o trem apertou porque ele passou no concurso, mas ele não era chamado. Não era convocado. Passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses, chamou a remessa, mas nunca chamava ele. Mas a gente precisava casar, porque estava demorando. Porque o concurso tinha validade de 2 anos, ele poderia ser chamado em 2 anos. Sim. E aí eu conversei com ele e falei, meu bem, vamos fazer o seguinte... A gente não sabe quando vão te chamar. Pode ser amanhã, mas também pode ser daqui 1 ano. Vou fazer o seguinte. Eu vou pedir um sinal para Deus. E se ele responder, é porque ele quer que a gente case. Nós vamos casar. Não sei, nós não temos dinheiro, nós não tem jeito, não tem como. Você ainda não passou no concurso. Mas eu confio no meu Senhor e eu sei que Ele não vai desamparar a gente. Eu tenho certeza que Deus vai estar no meio disso. Se der certo o sinal... Se ele der o sinal, a gente casa. Se não, a gente espera. E aí, eu fui pensar, e que sinal que eu vou pedir para Deus? Tem que ser um trem muito difícil. Não tem que se acontecer, eu vou ter certeza que é do Senhor. Não pode ser coincidência. E aí, eu que não sou besta nem nada, eu tive a brilhante ideia de falar, olha, ó Deus, se eu ganhar X... com a advocacia, na data X, é porque o Senhor quer que eu case.
Mas o que acontece? Eu pedi para Deus um valor que eu nunca tinha ganhado em todo o meu tempo de advocacia, que já eram uns 2 anos. Eu pedi para ele um valor que eu nunca tinha ganhado. Já era um valor estrondoso, dentro do padrão que eu costumava ganhar na advocacia. E eu também falei para ele que eu tinha que ganhar até o fim do mês. E o fim do mês ele seria subsequente a um longo feriado. O que já ia dificultar mais ainda. Porque, gente, a pessoa já não tem um feriado. Normalmente o pessoal gasta no feriado. Sim. Como é que vai brotar dinheiro no fim do mês? Essa quantidade que eu pedi, que eu nunca ganhei, que eu pedi um valor alto. É que eu já falei, ó Deus, se for da vontade assim, eu já guardo pro casamento. E aí tá, né? Foi passando os dias. Aí passou o feriado. Faltava só uns 4 dias pro mês acabar. E tinha esse dinheiro que tinha que entrar em 4 dias. 4 dias. E eu lembro que eu cheguei lá no escritório, falei com minha mãe também é advogada, eu trabalhava com ela, falei, mãe, não tem nenhum sinal aí de alguém para pagar esse mês? Não tem nada não tem nada em vista? Aí ela olhou para mim e falou assim, tem um cliente sim, Brandinha, que ele vai me pagar, o dinheiro vai entrar tal dia, ele vai pagar com um cheque. Opa! Aí eu falei, quanto que é, mãe? É X. Quando ela me fala, eu falei, não. Quanto? Repete, que eu não entendi. É isso mesmo? Brandinha, é isso. Não acredito. Peraí, mãe, mas esse mês era o valor que eu tinha pedido. Exatamente, exato. Exatamente. Caramba. Só que o que acontece? Era cheque. E cheque demora um pouquinho para compensar. Uhum. E ela foi, depositou cheque. Passou um dia, não caiu. Passou 2 dias, não caiu. Falei, meu Deus, tem algum problema. O mês tá acabando, faltava 2 dias para cair. E aí, no último minuto, o cheque compensou. E aí, minha mãe fez a transferência do valor para mim. Quando eu olhei o valor da transferência, ela tinha me passado o dobro do que eu tinha pedido. Sério? O dobro. Ela olhou para mim e falou assim, Brandinha, eu cobrei o valor, mas ele decidiu já pagar todo o resto que ele ia pagar depois adiantado. Nossa. Ou seja, Deus deu o dobro do que eu tinha pedido. E o que eu tinha pedido já era surpreendente. O valor que eu recebi já pagava boa parte do casamento, só pra você ter noção. Eu liguei pra Vitor e falei, meu bem, você não vai acreditar. Nós vamos casar. Deus mandou o dobro, meu bem. Foi tão engraçado que no outro dia ele foi comprar as alianças. Que gracinha, no gente. No outro dia ele foi pra Taflotone, comprou as alianças, me pediu em casamento e a gente foi marcar a data. Nós marcamos, eu acho que a data do casamento para uns 2 ou 3 meses depois, em cima. Que Deus trabalhava com datas, a gente queria casar logo. Deus já tinha dado sinal que queria. Sim. Então, vamos embora. Marcando, todo mundo ficou surpreso. Meu Deus, mas vocês vão casar, tá muito rápido, tá muito em cima. Foi uma coisa muito simples, evidentemente. A gente não teve um convite pomposo, não teve uma festa. Foi um casamento civil, basicamente. Depois a gente chamou os parentes e amigos bem próximos, né? Pra ir lá pra casa do meu pai, pra comer um pouquinho, pra celebrar aquilo, pro pastor dar a bênção. Foi uma coisa muito simples, mas a gente casou. Glória a Deus. Só que dentro desse testemunho tem outro testemunho. Por quê? Quando a gente tava chegando perto da data do casamento, eu e Vitor, a gente tinha que buscar uma casa para morar, um aluguel. E aí, nesse dia, a gente estava fazendo uns cálculos para ver como seriam nossos gastos. E a gente ficou um pouco preocupado, porque a gente já estava com condições para pagar o casamento, mas a gente ficou um pouco preocupado com o sustento depois disso. Luz, água, móveis, toda aquela coisa. E aí bateu uma insegurançazinha. E a gente tinha que encontrar uma casa e a gente não achava uma casa com valor interessante, valores muito altos. E eu acho que meu pai, ele percebeu que a gente estava um pouquinho preocupado, né? Meu pai, maravilhoso, chegou para mim e falou, papai, se vocês quiserem, vocês podem morar aqui com a gente. Meu pai estava construindo, né? Ele morava
na pavimentação de baixo, ele estava construindo em cima, ele falou, olha, a gente fica aqui embaixo e vocês podem ficar em cima, até sair a convocação de Vitor. E aquilo, de certa forma, nos aliviou, não vou mentir, porque a gente percebeu que daria para viver, mas ia ser uma coisa bastante simples, bastante apertada, dava até um medinho. E aí eu liguei para Vitor e falei, meu bem, meu pai fez uma proposta que vai ajudar muito a gente, pra gente ficar morando aqui por um tempo. E ele gostou da ideia, falou, não, meu bem, tá ótimo, chegar aí, a gente conversa sobre isso. E aí meu pai saiu. Como eu disse, estava faltando mais ou menos uma semana pra gente casar. E do nada, Vitor me liga meia hora depois, fala assim, meu bem, eu fui convocada. Ai, gente. Eu falei, mentira, no dia que a gente tava indo sair pra ver uma casa, que meu pai percebeu que a gente tava um pouco preocupado, saiu a convocação dele pro banco, que já foi uma correria, porque a gente ia casar. Quando a gente viu a data que ele teria que se apresentar aqui no banco, seria, eu acho que uns 2 ou 3 dias depois do casamento, por isso que nós não tivemos hoje de mel, inclusive, não deu tempo. Mas a gente só sabia mesmo agradecer a Deus por aquilo. E graças a Deus deu tudo certo. Nós viemos para cá, corremos aqui para Águas Formosas, porque a gente tinha descoberto, naquele momento que a gente ia vir para cá, para conseguir uma casa. Não achava a casa, foi outra luta. Nós rodamos essa cidade toda atrás de uma casa, já estava cogitando pagar diária de hotel para ele ficando. Mas no último momento, um rapaz da imobiliária ligou para nós e falou, olha, tem uma senhora aqui que tinha alugado o nosso apartamento, mas ela foi lá hoje e entrou no apartamento e achou muito grande. Ela olhou para nós e falou assim, eu não vou ficar aqui não, porque eu não vou dar conta de limpar. Eu vou ligar pro casal que passou aqui. Ligou para Vitor e de lá de Ataleia a gente já fechou. Ó, pra você ver, alugamos uma casa sem nem ter entrado dentro, sem nem saber como que é. Só pelas fotos. Mas alugamos a casa. E depois veio o casamento, nós casamos e já viemos pra cá. Já foi tudo muito rápido. Foi uma correria. Uma grande correria. Mas assim, Ellen, Deus foi muito bom com a gente esse casamento, porque, é sério, brotava dinheiro de onde eu não sabia que tinha. Clientes, ações de clientes meio que estavam paradas, o processo completamente parado, que eu estava sem esperança de sair, do nada saía a sentença procedente e o cliente vinha e pagava, e eu não sei o que aconteceu. Deus. Literalmente parece que brotava dinheiro, saiu o dinheiro de onde não tinha. E a gente casou e veio essa convocação e nós percebemos como que Deus realmente cuidou de nós nesse sentido, como Deus foi maravilhoso, como todas as coisas saíram do jeitinho que a gente queria que saísse, porque Deus, ele realmente teve misericórdia de nós. Deus ama casamento, gente. Vocês querem casar? Porque o casamento, teologicamente falando, é a instituição humana que mais chega perto da representação de Deus e da igreja, por conta da união de Deus e da igreja, do casamento de Cristo com a igreja. Então, quando nós nos casamos, nós representamos, nós prefiguramos o casamento entre Cristo e a igreja. Então, isso glorifica a Deus. Então, Deus ama casamento. Se você quer casar, você está preocupado com isso, coloca nas mãos do Senhor, que Ele vai cuidar de tudo. Eu acho que é mais ou menos isso que Amém. Eu tentei resumir. Muito bom. Glória a Deus. Amém. Lindo testemunho. Mais um lindo testemunho, Brenda. E assim, a mudança de lá pra cá, nessa correria toda, como é que foi vir pra Águas Formosas, sabendo que você não tem uma família aqui, assim, além disso, tem você e Vitor, né? Não tinha amigos, não tinha conhecidos, não tinha nada. Como é que foi essa mudança drástica aí? E como você lidou com isso? Como vocês lidaram com isso, né, você e Vitor? Nossa, foi uma loucura, né? Muita correria. Mas, graças a Deus, a gente se adaptou até rápido. Porque, não sei se foi realmente propósito de Deus, se foi coincidência, eu prefiro acreditar que é do Senhor.
Mas nós descobrimos que uma das colegas que trabalhariam com ele no banco, né, era presbiteriana, e nós já chegamos e ela foi nos convidando para a casa dela. E, então, assim, nós já chegamos e já fomos acolhidos. Parece que no dia seguinte nós já fomos acolhidos. É por isso, né, que ninguém entende por que vocês saíram da Assembleia e foram congregar na presbiteriana. Porque a gente já enturmou ali com eles já nos acolheram de uma forma que a gente ficou até constrangido. Querendo ou não, a gente começou a frequentar e ficou lá um tempão com o pessoal. Então, essa ajuda da igreja, esse acolhimento da igreja foi nossa família. E isso ajudou demais, foi fundamental, mas fundamental para a nossa adaptação aqui em Águas Formosas. Então, nesse sentido, nos ajudou muito, foi muito bom. Então, a gente se adaptou, assim, até muito rápido. E a cidade, ela é muito receptiva, né? As pessoas daqui, elas são muito receptivas. Não, você gostou de Águas Formosas? Nossa, eu e Vitor, a gente é apaixonado. Nós gostamos muito daqui, muito. As pessoas daqui são muito educadas, muito, muito receptivas. Nós gostamos muito. Que bacana, você falou que foi um tempo na presbiteriana e de lá? De lá, teve um momento que a gente sentiu falta da Assembleia. Nós amamos os nossos irmãos presbiterianos, mas por conta de algumas divergências teológicas, nada grave, tá? Os irmãos presbiterianos estão no nosso coração, são nossos irmãos. Mas uma questãozinha outra, teológica, pedobatismo, que não é muito a nossa linha, né? A minha linha de Vitor. A gente decidiu ir voltar para a Assembleia de Deus. Mas, infelizmente, nós não nos adaptamos muito bem na Assembleia de Deus e acabamos saindo em busca de outra igreja para congregarmos, até que nós encontramos a Batista Missionária. E foi amor à primeira vista. Estamos até hoje. Gracinha, quem é da Batista Missionária sabe, né, gente? O pessoal da Batista aí que está assistindo a gente sabe como é bom estar lá. Que bacana. Brenda, qual conselho você daria para os casais, os casados? Um conselho assim que você acha que eles precisam ouvir? Talvez baseado em experiência suas, não sei. Tá, mas um conselho em que sentido? Em que contexto para um casal? Do que você acha? Casal cristão? Sim. Um casal descrente? Pode ser um casal cristão, casado. Qual conselho você daria para um casal, assim? Você acha que é fundamental? O que é fundamental, tá. Por experiência própria. Para você que é cristão, para você que é casado. Vai parecer óbvio o que eu vou dizer, já que você é cristão, mas na prática a gente sabe que não é tanto assim. Não siga o seu coração, porque ele é enganoso. Se seu coração falar que você tem que ir para a esquerda, mas a palavra do Senhor disser, não, vai para a direita. Por mais que você pense, não, mas não faz sentido ir para a direita. Vai para a direita. Porque eu falo por experiência própria, porque bem no inicinho do meu casamento, muitas vezes eu acabei seguindo meu coração. Mesmo tendo o conhecimento da palavra. Muitas vezes a palavra do Senhor falava assim, não, desse jeito é melhor. Eu falava, não, Deus, aqui não tem como. No meu caso, não tem como. E não deu certo, sabe? E gerou conflito. Até que depois de quebrar muito a cabeça, eu entendi que eu não posso seguir meu coração. Então, não siga seu coração, siga a Bíblia. E vai dar tudo certo. Amém, amém. E para os jovens, que você é jovem, dá uma dica para os jovens agora. Os jovens da nossa geração. Olha, para os jovens descrentes, leiam a Bíblia. Vocês vão se converter também, igual ela. Exatamente, leiam até o final, não fica só no Antigo Testamento, não. Ô, gente, um adendo, tá? Hoje que eu me converti, eu consigo ler o Antigo Testamento de uma forma que é bastante diferente da primeira vez que eu consigo entender porquê de muita coisa, tá? Mas, se você é descrente, lê a Bíblia todinha, calma, vai dar certo. E se você é cristão, leia a Bíblia. Tudo é Bíblia, gente. Leia a a gente já Bíblia. descobriu aqui. Mas, brincadeiras à parte, sirva a Jesus de todo o seu coração.
nós jovens, nós vivemos numa época, numa sociedade que é muito corrida, é muito rápido, é tudo, sabe, a informação, ela vem num conteúdo de 5 minutos ou menos, para que tudo fique compacto e condensado, para que o tempo ele seja bem aproveitado, mas na verdade é o oposto. Então nós vivemos numa sociedade que exige velocidade, é muito consumo, é tudo muito rápido. Então, talvez você pense que tirar meia hora, até mesmo 1 hora para falar com Deus, um tempo para ler a palavra, um tempo para se dedicar à sua igreja, talvez você pense que você não pode fazer isso, porque você está perdendo tempo. Mas não pense assim, porque meia hora que você gasta no Instagram aqui, ou mesmo em algo produtivo, estudando, trabalhando, isso vai gerar frutos para essa vida, certo? Mas se você tira meia hora orando, você vai gerar frutos para a eternidade. Aqueles 30 minutos que você passou orando, eles vão refletir para sempre. Eles vão valer para o infinito e além. Então, sirva a Jesus com o seu tempo, com a sua vida. Leia a palavra, frequente os cultos da sua igreja, viva em comunhão. E eu acho que, seguindo esse caminho, você vai ficar cada vez mais apaixonado pelo Senhor Jesus. E vai chegar no céu e vai ser muito bem recebido por Ele. Amém. Muito bem, gostei. Brenda, a gente está falando aqui sobre conselhos, agora eu quero saber 3 teólogos que você indicaria para todo mundo. 3 teólogos que eu indicaria para todo mundo. Vou falar teólogos brasileiros. Para quem ama pregação expositiva, para quem quer um estudo da palavra, Augusto Nicodemos. Eu não poderia citar outro. Tio Nico. Na minha opinião, hoje Tio Nico é o maior pregador expositivo do Brasil. Não tem como gostar de pregação expositiva e não ser apaixonado pelo Augusto Nicodemos. Para você que gosta de uma pregação muito bem desenvolvida, bem bonita, bem falada, com a retórica, com a apologética, mas principalmente com aprofundamento teológico, cheio de Deus, eu indico o Hernandes Dias Lopes. Cara sensacional, domina a homilética, é maravilhoso ele pregando. E para você que deseja se aprofundar um pouco mais na espiritualidade, aprender mais sobre dons espirituais, de uma forma teológica, didática, bíblica, sem exagero, sem ideias mirabolantes que infelizmente a gente tem no mundo teológico. Mas se você quer nadar em águas mais profundas... Agora vem Luciano Subirá, gente. Luciano Subirá! Gente, eu também gosto. Olha, você pediu 3, mas eu posso citar mais Pode. Iago Martins. Eu também gosto, gente. Perguntas rápidas para... Como é que é? Respostas rápidas para perguntas curtas no Instagram. Respostas rápidas para perguntas legal. curtas. Siga o Iago no Instagram, ele é demais. Meu Deus, cara cultíssimo, inteligentíssimo. Meu Deus, eu não sei nem como que eu descrevo mais o Iago aqui. Só experimenta, assiste, que você vai amar. Os vídeos dele no YouTube são engraçados demais, gente. É muito legal. E as respostas dele são muito boas. Ele é muito inteligente. Ouça o Iago, ele tem um sermão muito bonito sobre Jó. Um sermão não, ele tem... uma série de sermões sobre o livro de Jó que são sensacionais. Se você quiser começar por aí, é uma ótima ideia. Aliás, eu quero mandar um abraço para Stephanie e para Lucas, porque eles gostam de pelo menos 3 das pessoas citadas que você falou. São presbiterianos, são meus amigos e sempre elogiaram eles e inclusive sempre me mandam assistir esse pessoal e manda link dos vídeos deles. Então, um abraço para vocês, viu? Brenda, agora um livro que você leu, que marcou você, que de alguma forma você acha interessante você indicar esse livro para alguém que talvez está assistindo aí ler.
Caramba, tem tanto livro que me marcou. Pelo menos um. Tá, olha. Eu vou indicar o livro que mais me fez chorar na vida. Sem hipérbole, sem exagero, sem querer aparecer. Gente, a cada página eu soluçava. De verdade mesmo. Não tô exagerando. Humildade. Se eu não me engano, o subtítulo é A Beleza da Santidade. Humildade, A Beleza da Santidade. Do Andrew Murray. Principalmente se você tem um probleminha com o pecado do orgulho, rapaz, não vai ser mexido, viu? Leia. Maravilhoso, assim, são tapas na cara a cada página, só que são tapas com uma mão enluvada de ternura, sabe? Ao mesmo tempo que você é esbofeteado, você se quebranta diante de Deus. É muito bom. Leia. Bacana. Tá aí, gente. Dica de livro, dica boa, viu? Dica boa, dica compartilhada. Com certeza. Brenda, então, agora nós temos um testezinho aqui com umas perguntinhas bem legais pra você e só vale responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Não vai ficar pensando muito, não. Até parece. Não tem tempo pra pensar, é rápido. Mas eu tenho mais perguntas sérias pra você. Mas vamos lá, com o testezinho rápido. Uma cor. Preto? Um lugar. Se bem que dizem que preto não é cor, né? Um lugar. Minha cidade. Um filme. Paulo, apóstolo de Cristo. Uma música. O avesso da história de Estênio Márcios. Uma comida. Pizza. Um sonho. Promotoria. Uma palavra que te define. Ai. Oi, gente. O franguinho não vale. Uma palavra que me define. Meu Deus, isso é muito difícil. Tem tempo? Não, você já tá perdendo aí. Hora pra responder rápido. Um defeito, então, e Ansiosa. uma qualidade. Um defeito. Ansiosa é qualidade. Disciplinada. Bom, já resolveu, então. Agora vamos para as perguntas sérias, voltando aqui. Tu tava nas séries. Não, essas aqui, Pensei que essas aqui eram deu o testezinho. Entendi. Agora vamos para a pergunta séria. Vixe. Brenda, um momento triste que marcou a sua vida. Nossa, é que tem 3 que foram muito tristes, mas eu acho que a morte das minhas 2 avós, né? E foi um intervalo assim de 15 dias, foi muito triste. E um momento feliz que marcou a sua vida. Quando eu casei e quando eu descobri que eu tinha passado na OAB. Ah, que bacana, deve ser incrível. Você perguntou mas eu sempre tô respondendo 2, não tem problema. Agora, o animal de estimação que você não teria de jeito nenhum. O dó dos gatos, Meu coitados. Deus, ô bicho traiçoeiro, com todo respeito aos donos de gato. Não Coitados dos bichinhos. Brenda, foi maravilhoso ter você aqui. A gente já tá chegando ao finalzinho, né? Eu queria conversar mais um pouquinho, mas se não, né? Vai ficar... Não dá, já deve ter 2 horas. Tem que fazer parte 2 desse Corta jeito. um bocado. Vamos cortar nada, vai ficar tudo aqui. Brenda, mas foi uma honra te receber aqui. Você deu um banho de sabedoria em todos nós. Só que não. Eu amo te ouvir, te acho inteligentíssima, muito perspicaz. Igualmente. Que Deus te abençoe É recíproco. cada vez mais. Obrigada. Amém. Que Deus te abençoe cada vez mais, que você continue sendo um exemplo para essa geração. Você e Vitor, continue incentivando vidas, abençoando pessoas com o testemunho de vocês. Amém. Uma pregação de vocês, que eu sei que os 2 pregam muito bem. Que Deus Amém, abençoe obrigada. muito. E continuem Glória a conosco Deus. nessa jornada aí. Seremos companheiros de viagem, né? E que bom que vocês vieram para Águas Formosas. Eu creio que realmente o Senhor nos presenteou com vocês como amigos, nós é que fomos como irmãos em presenteados. Cristo e tudo mais. Então,
Eu que agradeço. Vamos aprender cada vez mais com vocês. Amém. Deus abençoe muito vocês. Obrigada. Você pode deixar um abraço agora para quem você quiser, incluindo o Projeto Ataleia. Ah, é mesmo? Ah, eu quero mandar um abraço pra minha mãe, eu quero mandar um abraço pro meu pai, pros meus maninhos, pros meus irmãos. Quero mandar um abraço pra Joãozinho, pra amiga Denise e pra toda a galera de Ataleia que acompanhou essa caminhada aí com Cristo. Pro meu amigo Thiago também, Juju. Ai, meu Deus, tem tanta gente, não dá pra falar todos. Mas os meus amigos do Artos, galera que esteve comigo aí falando de Jesus para um monte de gente na rua. Glória a Deus. Mandar um abraço para essa galera. E aqui, de Águas Formosas, mandar um abraço para todo mundo da nossa igreja, da Jubamar, da MCA, do grupo dos homens também. Igreja abençoada, lógico que eu não vou citar nome aqui, porque não tem como. E também para os irmãos da Igreja Presbiteriana que nos receberam tão bem quando nós chegamos. Foram nossa família. Um abração demais para vocês. Muito obrigada. E é isso aí. Isso aí. Faltou o Vitor. Estão avisando ali, faltou o Vitor. Você não mandou um abraço para Vitor, seu franguinho. Meu franguinho. Declaração. Agora eu quero uma declaração. Popó. Te amo, meu bem. Ah, peraí, deixa eu mandar um abraço também pros meus sogros. Algileia e Neuma. E para as meninas também. Pra Fernanda e pra Sabrina. Muito bom, muito bom. Obrigadão, Brenda. Deus abençoe sempre. E esse foi mais um episódio do Pod Ellen. É um prazer ter você aqui acompanhando a gente. Espero que você tenha se inspirado com essa belíssima história, esse testemunho incrível, né? Na voz dessa mulher inspiradora. Que o Senhor abençoe você que assistiu esse episódio. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, né? Ajude a pessoa aqui. Se inscreva no canal, entendeu? Curte o vídeo, deixa um comentário, entendeu? Não vai cair seus dedinhos se você fizer isso por mim. Então, tá aí meu pedido bem especial. É isso, um forte abraço pra você e um beijo no seu coração. Pode terminar? Pode. Agora eu vou tomar meu suco de uva. Vai cair um mosquito no meu suco de tanto eu não tô. No meu cara. Ué, assim deve sair pra falar qual frase que marcou o seu. Vamos beber um copo. Que aí, Brenda é fitness, não gosta de Coca-Cola, não. Eu gosto, só que eu gosto mais da minha saúde, entendeu? Quem fala que Coca-Cola é ruim é hipócrita, tem gostoso. É bom. De vez em quando você toma. Não. Não? Nada. Oh, tá muito baixo. Isso O aqui que é vai que pros significa que já tá começando? Começou? Tá começando a parada. Agora. Não, agora ficou alto. Estrangula ela. Mas aí, Brenda falou, não ia dar certo de qualquer forma começar. Na hora que ele bate esse trequezinho aí é que tá começando. Pronto. Eu vou rir de vocês tanto de meu, vocês não olham pra mim não, que eu vou rir. Oi, queridos, Ellen Santos por aqui em mais um Pod Ellen. E hoje nossa convidada especial, você já sabe, você já leu aí na legenda o nome dela, Brenda Costa. Por que você tá conversando, Will? Você falou, Alex. Você não falou seu nome certo. Você não falou seu nome certo, não, velho. O que eu falo? Saiu Alex Santos aqui. Tem certeza? Júlia, você representa as coisas, velho. Não corta essa parte não. Tem certeza que eu falei Alex? Ellen O Santos. meu ouvido tá muito doido. Eu falei Ellen Santos. Gente, tá escrito Ellen Santos. Como assim eu ia errar? Tá escrevendo seu nome, você tá escrevendo seu nome. Você que entendeu errado. Eu vou olhar esse vídeo depois pra ver se tava certo. Bora. Entendi que ele falou Alex. Eu falei Ellen Santos, gente, deve que eu falei muito rápido. Começa de novo. Oi, queridas, Ellen Santos por aqui. Ó, velho, bata o treco aí, não vai dar Aqueles certo. Alex Santos por aqui. Vamos falar. Peraí, deixa eu tomar minha água antes de rebater. É cada susto que a gente toma na besteira, minha vai com uma cara, irmão. Em nome de Jesus. Ai.